Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com IELTS. Enquanto eu tomo meu café, eu respondo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Hoje estamos começando mais um aqui, agora que eu cheguei da academia, passei o meu café e agora estou pronto para responder as dúvidas de vocês sobre o teste do IELTS. Seguinte, como que funciona essa live aqui, né? Para você que está chegando aqui agora e ainda não viu outras que eu já fiz da mesma forma. Enquanto eu vou tomando café aqui, a gente vai batendo um papo e eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Eu geralmente puxo algumas questões, algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui na caixinha de pergunta, mas se você tem alguma dúvida sobre o teste do IELTS, basta você digitar ela aí no chat que eu vou responder a sua dúvida também, tá? Fique à vontade para mandar a sua dúvida, a sua pergunta, algo que você não entende, algo que você gostaria de entender, algo que você gostaria de saber, e eu vou respondendo você enquanto eu tomo café aqui. Muito bem, muito bem. Deixa eu começar aqui logo com alguma pergunta. Essa aqui, Quantas vezes eu posso fazer o IELTS? O negócio é o seguinte, o teste do IELTS, ele não é um teste que reprove ou aprove ninguém, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe isso de passar no teste do IELTS ou tomar pau no teste do IELTS, tá? Quando eu falo passar no teste do IELTS, eu, Simon, estou querendo dizer atingir a nota que você quer no teste. É isso que eu quero dizer quando eu falo que, passei no teste do IELTS, consegui a nota que eu queria. Mas o IELTS não é um teste que reprova, tá, ninguém. Então, porque ele simplesmente, sendo um teste de proficiência, a única coisa que ele faz é te dizer qual é o seu nível de inglês, tá? É isso que ele faz. O IELTS é um teste de proficiência em língua inglesa. Ele vai só dizer qual é o seu nível. E aí, toda vez que você faz o teste, você vai ter uma nota. Toda vez que você faz o teste. Às vezes, a nota que você quer não é a nota que você tirou no teste. E aí você vai precisar repetir o teste de novo. Então, você pode fazer o teste quantas vezes você quiser. Não existe limite para você fazer o teste do IELTS. O céu é o limite, né? Obviamente, você não vai querer fazer o teste várias vezes, porque eu sei que você está usando o IELTS, às vezes, para o seu processo de imigração, ou para você trabalhar em outro país, ou para você estudar em um outro país, né? Então, você quer fazer e passar logo, e pegar a nota que você quer. Só que não existe limite para você fazer o teste do IELTS, tá? Você consegue fazer o teste do IELTS quantas vezes você quiser, tá joia? Muito bem, deixa eu ver outra pergunta aqui. Quais cidades brasileiras podemos fazer a prova do IELTS? Cara, é o seguinte, eu acho que eu até cheguei a falar isso com vocês em uma outra oportunidade. Quando eu estava me preparando para o IELTS, eu estava lá no Brasil, foi em 2019, né? Pois é, eu morava numa cidade bem pequena, do interior de Minas Gerais. A cidade que eu morava tinha 20 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena, tá? Então, não tinha teste do IELTS lá, com certeza absoluta. A cidade mais próxima que tinha teste do IELTS era Belo Horizonte, que era a capital, tá? Essa é que era a cidade mais próxima de mim, lá de onde eu morava, que tinha o teste do IELTS. Então, no seu caso, você vai ter que olhar qual é a cidade perto de você que aplica o teste do IELTS. Tá? Existem inúmeras cidades que aplicam o teste do IELTS, porque nas cidades maiores é bem comum de você conseguir encontrar um local de aplicação. Já vou te dar uma indicação aqui. Geralmente, tem duas bancas, né, que aplicam o teste do IELTS, que é o British Council ou a IDP, né? Se você estiver, o esquilo, de novo, quem estava aqui ontem na live do Café com IELTS, o mesmo esquilo, olha aí o bicho desgraçado, chega quase na porta ali, fica esperando comida. Maldito. Muito bem, voltando aqui, o British Council e a IDP, né? Então, na maioria das cidades tem cultura inglesa. E geralmente a cultura inglesa é a banca que aplica para o British Council, tá? É a escola que aplica o teste do IELTS para o British Council. Então fique de olho aí, se na sua cidade tiver a cultura inglesa, muito provavelmente eles vão aplicar o teste do IELTS para você, tá? Agora, se você quiser fazer o teste em uma outra banca, no caso a IDP, que é a que eu, Simon, recomendo, foi a que eu fiz e eu recomendo para vários meus alunos, se não me engano a IDP
tem em São Paulo e alguns outros lugares que não são muitos, tá? Não são muitos. São Paulo eu tenho certeza que tem, porque foi lá que eu fiz, beleza? Muito bem, vamos lá. Para você que está chegando aqui agora, sinta-se à vontade, tome um café comigo aqui no Café com IELTS, mande as suas dúvidas aqui que eu vou respondê-las enquanto a gente bate um papo aqui e eu tomo um café. Deixa eu ver aqui. Sofia Mai... cadê? Puxou. Aí, puxou. Sofia Mai. O que significa nível Grade 12 English? C ou U? Não sei. Não sei. Sofia, o teste que eu entendo, que eu sei, que eu sou capaz de te ajudar, é o teste do IELTS. Eu sei que existem vários testes. Muitos deles feitos pela própria Cambridge. E aí, cada teste vai ter a sua terminologia, tá? Eu não sei de qual teste é esse que você está falando, mas provavelmente esse grade 12 é a nota 12, né? E aí tem que ver em qual teste que é essa nota, entende? Vários testes podem ter esse tipo de nota, eu não sei qual você possa estar falando, mas aí vai depender do teste que você está olhando aí para fazer, tá? Que não seja o IELTS, porque no IELTS não tem essa nota, tá? O IELTS vai de 0 a 9, beleza? Vamos puxar outra aqui, vamos ver. Atos personalizados. Conversei com você ontem, não foi? Como dividir o estudo por dia? 4 modalidades por dia ou dividir em dias da semana cada modalidade? Muito boa essa pergunta. Me conta aqui, o que vocês fazem geralmente? Vocês estudam todas as 4 habilidades todos os dias ou vocês vão dividindo elas ao longo da semana? Eu vou dar a minha visão sobre isso. O seguinte, na minha visão, Simon, o que é melhor é que você use o idioma todos os dias. Idealmente, que você use o idioma explorando todas as 4 habilidades da língua. É ideal que você use o idioma ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, falando alguma coisa e escrevendo alguma coisa. Isso é o mundo ideal, o cenário ideal. Então, se você tem que, idealmente, praticar as suas 4 habilidades todos os dias, por que todo dia, sabe? Porque se você não faz isso de uma forma constante, você não vai evoluir da forma que você quer, tá? Esse é o primeiro ponto, tem que ser constante. Agora, idealmente, você tem que usar as 4 todo dia. Então, se você tem que usar as 4 todo dia, você tem que encontrar uma forma de desenvolver a sua rotina, de planejar a sua rotina para que você consiga seguir as 4 habilidades todos os dias, tá? Eu não sei se você chegou a ver... Eu fiz uma live, foi na sexta passada, ficou até gravado, sobre como montar uma rotina simples que você consiga seguir, tá? Naquela rotina lá, eu nem coloquei isso para você praticar todos os dias, por quê? Eu sei que no mundo real, nem todo mundo tem muito tempo assim para poder estudar, né? Então a gente tem que adequar. E aí, o que eu vou te dizer? Esquece um pouco, por um momento, aquilo que eu te falei, que o ideal é estudar as 4 habilidades. E é exercitar as 4 habilidades, tá? Pode olhar no feed, tá? Tanto no feed aqui do Instagram, quanto lá no canal do YouTube também, tá? O ideal é exercitar as 4 habilidades. Mas, a gente tá falando da vida real, não do mundo ideal, né? Óbvio que se você conseguir fazer as 4, perfeito. Mas se não, você tem que se perguntar o seguinte: qual é o meu nível? Se o seu nível for básico ou intermediário, você pode focar mais, presta atenção no que eu falei, focar mais, eu não disse focar apenas, tá? Você pode focar mais no listening e no reading. Por quê? Porque o listening e o reading, eles são travas para as outras habilidades. Como assim, Simon? Travas? Eu não sei se você já me ouviu falando da teoria da trava. O que é a teoria da trava? É uma forma que eu encontrei de explicar por que o listening e o reading são tão importantes na sua preparação. Deixa eu explicar aqui para você. Quando a gente entende que essas 4 habilidades, elas se dividem em 2 grupos, fica muito mais simples. Olha só. Existem o listening e o reading, são as habilidades de recepção. O que é isso? Você está recebendo conteúdo quando você está exercitando elas. Quando você está ouvindo alguma coisa, você está recebendo conteúdo. Quando você está lendo alguma coisa, você está recebendo conteúdo. O writing e o speaking são as habilidades... O writing e speaking
são as habilidades produtivas. Quando você está falando, você está produzindo conteúdo. Quando você está colocando para fora. Quando você está escrevendo, você está produzindo conteúdo. Você está colocando para fora. Até aqui, beleza, né? Muito bem. Acontece que o listening e o reading são habilidades dominantes. Por que elas são habilidades dominantes? Porque vai ser muito difícil você colocar alguma coisa para fora, seja falando, seja escrevendo, se você não recebeu nada antes. Vai ser muito difícil você colocar para fora alguma ideia em inglês se você não recebeu ideias em inglês. Entende? Me responde aqui, ó. Pensa aí com você. Você conhece alguém que fala inglês muito bem, mas que não consiga entender melhor? Não, né? Não, porque não existe. Pensa aí, você conhece alguém que fale muito bem, que escreva muito bem em inglês, mas que não consiga ler muito melhor? Não, né? Porque não existe. Isso porque o listening e o reading são travas para as outras habilidades. Você pode praticar o seu speaking até se cansar. Você pode praticar o seu writing até você cansar. Se você não melhorar o seu listening e o reading, você não vai criar espaço para desenvolver mais. Entende? O seu writing e o seu speaking vão ficar aqui sempre no mesmo patamar. Ah, Simon, mas eu falo várias horas por dia. Eu escrevo bastante e ainda assim eu não melhoro. É claro que você não melhora. Porque você não está praticando as suas habilidades dominantes. Você tem que praticar o seu listening e você tem que praticar o seu reading. Eu duvido. Eu sou capaz de apostar com você alguma coisa que se você praticar o seu listening e o seu reading, o seu writing e o seu speaking vão melhorar. Porque você vai criar espaço naquela escala para que você possa trabalhar o speaking e o writing melhor. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque na hora de criar a rotina de estudos para o teste do IELTS, se você estiver no básico ou se você estiver no intermediário, você pode focar no início mais nas habilidades de listening e de reading. Nessa aula lá que eu fui lá e criei uma rotina simples que você consegue seguir, eu foquei no listening e no reading. Eu te falei como que você vai fazer para exercitar todo santo dia o listening e o reading. E aí, durante a semana, você vai encontrar um ou outro momento para praticar o seu speaking e para praticar o seu writing, tá? Mas você vai focar mais nas habilidades dominantes, que são o listening e o speaking. Tem em mente aqui, quando eu falo habilidade dominante, não é nada a ver com o que é a sua melhor habilidade, não. Não é habilidade dominante em você. Não estou querendo dizer isso. Eu estou falando que o listening e o reading são habilidades dominantes. Beleza? Muito bem, muito bem. Vão mandando as suas dúvidas aí. Deixa eu ver aqui. Puxar mais uma. O que é uma boa nota no IELTS? Gente, esse negócio que tá aqui, foi jiu-jitsu ontem, tá? Não machuquei nem nada, não. Tô só um roxo ali. O que é uma boa nota no IELTS? Seguinte, cara. Depende. Não tem como eu te falar, uma boa nota no IELTS é X, Y, Z. Por que depende? Cada pessoa está fazendo o teste do IELTS para um propósito. Qual é o seu propósito? Para que você está fazendo o teste do IELTS? Me conta aqui, fala aqui para mim no comentário, vocês que estão aqui na live. Para que você vai fazer o IELTS? É para estudos? É para trabalhar em outro país? É para emigrar para um outro país? Só que eu já falei 3 possibilidades. E aí, dependendo da razão pela qual você vai fazer o teste do IELTS, sua nota vai ser diferente. Se você estiver mirando em imigração, aí a gente vai ter que saber qual é o processo de imigração que você está fazendo. É aqui do Canadá? É o Express Entry? É algum processo provincial? Porque aí sua nota já muda. Ali, atos personalizados, imigração, a mais que mestrado e imigrar. Do sertão para o Canadá, que bacana esse nome desse perfil. College, olha aí, estudos. Cada um desses é diferente, tá, Roberto? Eu quero ir para estudo e para trabalhar no Canadá como enfermeira. Olha só, já é outra coisa, entende? Se a pessoa está vindo, por exemplo, vou te dar um exemplo do meu caso, tá? Eu, Simon, imigrei aqui para o Canadá pelo Express Entry, que é um programa federal de imigração. Eu tinha que atingir uma nota específica, que era no mínimo 8 no listening e 7 nas outras. Isso para mim era uma boa nota, porque era a nota que eu precisava.
Tem pessoas, tem vários alunos meus que querem vir fazer college, ou mestrado, ou estudar. E aí, geralmente, para o college, a nota que eles vão pedir é 6,5 ou 6. Isso é uma nota boa para eles, porque é a nota que eles precisam. Então, quando você fala assim, qual é a nota boa no teste do IELTS? Não sei. O que você quer com o teste do IELTS? E aí a gente consegue investigar o que seria a nota ideal para você. Beleza? Muito bem. Bom dia. Você que está chegando aí, mande sua pergunta para mim aqui, para eu responder você enquanto eu tomo café. Vamos lá. Mais outra, essas aqui, eu tô falando essa aqui, é o tipo de pergunta que eu mais respondo aqui na Blind English. Quase todo dia eu respondo a uma pergunta dessa, ó. Sou intermediário e preciso fazer o IELTS até o final do ano. Dá tempo? Olha só, eu vou te falar uma coisa. Sou intermediário e preciso fazer o IELTS até o final do ano. Dá tempo? Dá. Que dá tempo? Dá. Agora a questão que eu te pergunto é, você está disposto, está comprometido a fazer o que precisa fazer para conseguir chegar lá no final do ano e passar no teste do IELTS? Porque uma coisa eu te falo assim, dá tempo, você, beleza, eu vou passar no teste do IELTS. Vai mesmo? Vai mesmo? Será que você só quer passar ou você está comprometido a passar no teste do IELTS? Porque tem coisas diferentes aqui. Quando você só quer, você está interessado. Eu quero passar no teste do IELTS, eu quero um dia trabalhar fora, emigrar para outro país ou morar em outro país. Agora, quando você está comprometido, meu cara, aí você faz o que você tem que fazer. Então, eu já te falo, dá tempo. Em 6 meses, dá tempo. Se você fizer as coisas certas, da forma certa, dá tempo. Eu sempre falo isso aqui, ó. O caso da aluna minha que ela entrou no nível A1. A1 é o nível básico do idioma. A1. Em 8 meses, ela chegou no C1, que é avançado. Simon, mas você tá falando, não sou eu que tô falando, não. Ela foi lá e fez o teste do IELTS. Tá escrito lá, ó, C1, avançado, em 8 meses. E aí você me pergunta, se sendo intermediário, até o final do ano dá pra passar no teste do IELTS? Dá! Que dá. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Entende? Você vai fazer o que precisa ser feito para conseguir passar no teste do IELTS? Que dá. Beleza? Muito bem. Deixa eu passar aqui para a próxima, deixa eu ver. Dá para pedir revisão de nota? Dá, tá? No teste do IELTS funciona assim. Você tem que ter um discernimento para saber se você vai ou não pedir a revisão da sua nota. Porque funciona assim, ó. Quando você recebe seu resultado, você pode ir lá e questionar a nota que você tirou. Você pode pedir uma revisão, um remark, tá? O que é o remark? É uma revisão de nota. Você vai pagar, obviamente, pelo remark e eles vão analisar lá. Se eles mudarem sua nota, eles até te devolvem o dinheiro, tá? Mas se eles não mudarem, o seu dinheiro fica lá porque você pagou pela análise e eles estavam certos. O que você tem que observar é o seguinte: compensa pedir o remark? Compensa pedir a revisão da nota? Aí você já tem que analisar. Por que eu estou te falando isso? Se você tiver tirado uma nota que você julga insuficiente, mas que você acha que teria tirado mais, no speaking e no writing, pode pedir o remark. Por quê? O speaking e o writing, eles são mais subjetivos. O examinador está te avaliando ali e depende da interpretação dele do seu inglês. Agora, se você não alcançou a nota que você queria no listening ou no reading, meu conselho, Simon, esquece. Esquece. Sabe por quê? O listening e o reading são provas objetivas. Prova fechada. Ou você acertou a questão ou você errou a questão. É a prova de marcar, é a prova de responder. Não tem dúvida, não tem interpretação na resposta. A resposta é aquilo ali. Então, ou você acertou ou você não acertou. E aí, se você tirou a nota insuficiente no listening e no reading, esquece, marca outro IELTS. Porque pedir remark nisso vai ser jogar dinheiro fora, tá? Agora, se você não alcançou a nota que você queria no speaking ou no writing, aí pode ser que você consiga sucesso na revisão, beleza? Deixa eu trazer outra aqui. Edgar Ribeiro, vamos lá, meu caro, bom dia pra você. Qual a validade do IELTS? O teste do IELTS vale por 2 anos.
tá? 2 anos para você faz o teste do IELTS, você vai poder usar ele nos processos de imigração aqui no Canadá, para os processos de college aqui no Canadá. 2 anos é a validade do seu certificado do teste do IELTS, beleza? Muito bem, vamos lá. Dor de cabeça ao passar o dia inteiro ouvindo podcast e trabalhando ao mesmo tempo. Dor de cabeça ao passar o dia inteiro. Vamos lá. Vou te dar uma resposta que talvez você não queira ouvir. Mas eu vou te dar a resposta que vai te fazer, que vai te indicar o que você precisa para passar no teste do IELTS. Talvez você não queira, mas é a resposta que você precisa, tá? Dor de cabeça ao passar o dia inteiro ouvindo podcast e trabalhando ao mesmo tempo. O que eu te digo é, faça com dor de cabeça. Continue ouvindo com dor de cabeça, tá? Continue ouvindo com dor de cabeça. O sucesso do seu teste não vai vir porque você estava confortável estudando. O seu resultado no teste do IELTS, o seu resultado positivo, não vai vir porque você estava tranquila, com tempo para estudar e fazer todas as atividades, sem cansaço, e você foi lá e passou. Claro que não! Isso não existe, isso é o mundo das ideias. No mundo real, o sucesso vai vir apesar das suas dificuldades. O seu resultado positivo no teste do IELTS vai vir porque você enfrentou o que estava difícil para você e você superou. Você foi apesar das suas dificuldades. Então a minha orientação para você é: estude cansada. Faça o listening cansada. Faça o listening com a cabeça doendo. Entende? Não espere ter conforto para estudar para o teste do IELTS, porque você não vai ter. O próprio teste do IELTS já é um desconforto. Não é bom ficar ali estudando. A gente estuda porque a gente sabe que a gente precisa para poder passar. Então, minha orientação é: continue estudando. Continue. Continue com a cabeça doendo. Continue ouvindo cansada. Entende? Push further. Empurra um pouco mais. Vai mais. Vai mais. Você consegue. Você consegue, tá? Um dia eu não sei se eu ouvi ou se eu li, sei lá, nem lembro mais, tem muito tempo. Alguém falando assim, que quando você fala assim, eu já não... era um estudo que eles estavam fazendo com soldados, não sei se eram Navy SEALs ou se eram soldados da Marinha Americana, alguma coisa assim. E aí eles falavam assim, no estudo, que eles queriam saber quando realmente você não conseguia mais realizar uma atividade muito cansativa. E aí eles pediam aos soldados para falar, agora não dá mais para mim, já não aguento mais. E aí eles fizeram esse estudo e ficou lá comprovado que quando a maioria dos soldados fala assim, não aguento mais, já deu para mim, não aguento mais. Fisicamente, eles falavam que estavam esgotados, mas eles ainda tinham 30% da capacidade corporal deles. 30%. Isso porque o seu corpo, obviamente, o seu cérebro não é burro, ele quer poupar as energias. Ele quer poupar a energia que ele tem. Então ele vai mandar mensagem para você, já tá difícil, sai fora dessa aí que não tá dando. Só que na verdade você tem mais ali para tirar. Você tem mais ali para tirar. Você tem mais para tirar, tá? Muito bem, deixa eu ver, o Bruno, é assim mesmo. No início, quando eu fazia o listening, o cérebro parecia que estava inchando. Cara, é isso mesmo. Eu também sentia a mesma coisa. Eu ficava lá, eu lembro, o que eu fazia? Eu sentava na janela, não sentava na janela, eu sentava na beirada da janela e ficava ouvindo os podcasts, né? E eu ficava assim, eu olhava para um ponto e às vezes eu tinha que fazer muita força para entender, eu ficava assim, a cabeça chegava até a doer mesmo, é isso aí. Mas é apesar das dificuldades que você vai passar, né? Você não vai passar porque você está confortável, né? Do sertão para o Canadá, não tinha paciência para reading e listening, mas já me forcei tanto que está cada dia menos penoso. É isso. Tem gente que quando começa a aplicar a leitura da forma que eu falo para ler, né? Não sei se você já viu a aula de como fazer a leitura para o teste do IELTS. Nessa aula eu ensino como você lê, tá? Eu te ensino a ler para você aumentar e fortalecer seu vocabulário. Aí a pessoa fala assim, mas Simon, se eu fizer desse jeito aqui, eu vou riscar todas as palavras do livro, porque eu não sei nenhuma. Eu falei assim, vá, risque todas as palavras do livro. A pessoa começa, realmente, todas as páginas dela tem lá
trocentas palavras riscadas. Quando ela chega no final do livro, já não tem tanta palavra assim que ela está riscando. Por quê? Porque ela já passou tanto tempo com aquele assunto ali, que as palavras utilizadas para falar daquele assunto já estão ficando mais comuns para ela. Quando ela começa um outro livro, ela vai ter muita palavra ali para poder riscar. Mas no final daquele livro, ela vai ter bem menos. Porque aquele assunto já ficou um assunto comum para ela. E é isso que a gente tem que entender. O início é sempre difícil mesmo. É para ser difícil mesmo. Mas depois vai melhorando, tá? Do sertão para o Canadá, dirijo 30 minutos, ida e volta para o trabalho e aproveito para o listening, mesmo que com o cérebro está explodindo. Cara, qualquer minuto do seu dia que você tiver e você puder usar para fazer o listening, faça. A gente tem que ser obcecado pelo negócio, é obsessão. Qualquer minuto que eu tiver, eu vou fazer o listening. Eu vou somar o listening naquela porra da minha planilha. Qualquer minuto que eu tiver, é obsessão. Se você for adicionando todo santo dia, 10 minutos, 20, 15, 17, 12 minutos, isso no final de um mês, dá muito tempo. Dá muito tempo. E é um tempo que você falaria assim, ah não, eu só tenho 10 minutos aqui até eu começar meu trabalho de novo, eu só tenho 10 minutos de café, só tenho 5 minutos, não vai dar tempo de fazer nada. Para com essa... Eu ia falar um palavrão aqui. Para com essa frescura, cara. Para com essa frescura. Claro que dá tempo, você não quer, é diferente. Você não quer fazer, é diferente. Que dá tempo, dá. E eu te aconselho, eu te recomendo que faça. Qualquer minuto do seu dia. No final das contas, se você somar, dá muito tempo no final do mês. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos lá, pegar outra pergunta aqui. Olha essa pergunta aqui, ó. É quase igual à pergunta anterior. Vou até pôr mais café aqui. Quase igual à pergunta anterior. Olha lá. Quando eu pratico o listening, minha cabeça dói. Paro e tento de outra forma? Seguinte. Quando pratico o listening, minha cabeça dói. Paro e tento de outra forma? Não. Não pare. Eu quero que você faça o listening com a sua cabeça doendo. Mas que você faça. Ah, Simon, mas eu vou ficar cansado. Foda-se, você vai ficar cansado. Você quer fazer só o que você gosta? Ou você vai fazer o que você precisa fazer para passar no teste? Faça cansado. Pare e tente de outra forma. Se você parar, você pode ter certeza que aquilo nunca vai acontecer. A única possibilidade de acontecer é você continuar mesmo cansada. Mesmo cansada. Não tem isso de parar e tentar de outra forma. Não pare. Não pare. Tá? Quando você para e tenta de outra forma, deixa eu te falar aqui, ó. Parar de praticar o listening não vai melhorar o seu listening. Consegue entender? Como que você pratica o seu listening? Ouvindo, fazendo listening. Parar de praticar o listening não vai melhorar o seu listening. Ponto. Ponto. É isso que você precisa ouvir. Se eu parar um pouco para tentar melhorar meu listening, não tem outra forma de melhorar o seu listening, a não ser fazendo listening. Não tem outra forma. Faça cansada. Faça com dor de cabeça. Faça. Quando eu estava no Brasil, eu vi... Esse eu realmente não lembro se eu li ou se eu vi um programa, alguma coisa assim. E eles estavam falando de um jogador muito famoso, um jogador de... Era de basquete? Ou de beisebol? Não lembro. Acho que é de beisebol. E aí eles falaram pra ele assim... Eles estavam na casa do cara, entrevistando o cara, e falaram pra ele assim... Nossa, mas você tem muita sorte, você tem um dom. Aí eles falaram assim, você tem um dom. Aí ele fechou a cara na hora, dava pra ver assim, ele fechou a cara, levou o repórter lá pra baixo, onde era a área de treino dele, mostrou uma parede falando assim, ó, tá vendo aquela parede ali? Durante, não sei quantos anos ele falou lá, não lembro, durante tantos anos eu vim aqui e eu treinei mais de
Acho que era um número absurdo. Acho que era tipo assim, umas 2.000, 5.000 batidas com taco, sabe? Durante tantos anos eu vim aqui e treinei mais de 5.000 batidas com taco. Você não ouse falar que eu tenho um dom. Não é dom. Eu pratiquei para fazer isso aqui. Eu ralei para conseguir ser o que eu sou hoje. E a mesma coisa eu falo para você. Não espere ter um dom para entender inglês, ou para aprender inglês, ou para ser bom no speaking, no listening. Para com isso. Disciplina é o que vai te levar lá. Você pode ser... Quem aqui, ó? Eu sei que isso aqui é bem comum, tá? Teve aula de inglês na escola. Lá no ensino médio, na escola, não tem isso? Eu sei que tem porque eu estudei em escola pública no Brasil. E aí você tem lá aula de inglês, não tem assim? Você pode ser o pior aluno da sua sala. O pior aluno da sua sala. Se você tomar jeito na sua vida, colocar disciplina na sua atividade e fazer o que tem que ser feito com consistência, você vai ser a pessoa que vai atingir mais resultados. Mesmo tendo sido o pior. Entende? Não é sobre ter dom. Não é sobre ter facilidade. É sobre o que você faz para conseguir aquele resultado que você quer. Entende? Então, quando eu vejo uma pergunta dessa, quando eu pratico listening, minha cabeça dói. Para e tente de outra forma. Não para. Não, primeiro, porque não tem outra forma de você melhorar o seu listening a não ser praticando seu listening. Beleza? Segundo, porque se você parar, aquilo nunca vai acontecer. Você parar de praticar o listening não vai melhorar o seu listening. Pratique com dor de cabeça. Pratique cansado. E você vai ver que, na verdade, você consegue fazer muito mais do que você imagina, tá? Fiquei nervoso, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem umas perguntas de vocês aqui. Fabiane, bom dia, meu mentor. Já entrei com esse tapa na cara, continuo mesmo cansado. É isso aí, ó. Aqui é assim. Muito bem. Deixa eu ver a outra. Elza, já passei por isso, hoje sinto totalmente relaxado em ouvir o listening. Eu tô falando assim com vocês, porque, óbvio, uma maneira aqui da gente brincar e tal, mas eu passei por a mesma coisa que eu tô falando pra vocês. E é por isso que eu posso falar assim. Porque eu também passei. Vocês acham que eu tenho dom com inglês? Pelo amor de Deus, né, gente? Nem professor eu não era professor de inglês. Eu era um aluno, igual você, eu queria passar no teste do IELTS. E aí, nesse processo, eu fui lá e descobri um método que eu tinha para desenvolver e comecei a ajudar as pessoas. Eu era igual você. Não tem um dom especial, não. É sentar e fazer o que tem que ser feito. É isso. Por isso que eu falo com vocês assim. Porque eu também passei por isso. Eu sei o que é te dar dor de cabeça porque você não aguenta mais escutar inglês. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você chegar cansado do serviço. Aconteceu inúmeras coisas lá. Seu chefe te encheu o saco. Alguém te deu um trabalho que não era seu e você tinha que fazer. Não importa. Eu sei o que é acontecer isso e você chegar em casa, você ter que sentar, ouvir, mesmo com a cabeça quente, a cabeça cheia, ou você ter que ler, ou você ter que escrever, ou você ter que praticar o speaking. Eu sei o que é isso. Por isso que eu tô falando assim com vocês. Faça mesmo cansado. Se você parar de fazer, não vai acontecer, não vai melhorar. Entende? Aí a Elza falou, já passei por isso, hoje me sinto totalmente relaxado em ouvir o listening. Exato. Quanto mais você faz, só melhora. Ele não piora. Ele só melhora, tá? Atos personalizados. O bom é que, além de tudo, você ainda dá uma aula motivacional e falam as verdades. Pois é, eu Simon, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu não acredito muito em motivação, não, tá? Eu não acredito muito em motivação. Por quê? Porque tem dia que você não tá motivado. Você não está motivado. Não quero fazer. Não quero. Mas o fato de eu não querer não significa que eu não tenha que fazer. Entende? Então eu não acredito muito em motivação. Eu acredito mais na disciplina. O que é a disciplina? A melhor definição de disciplina que eu já ouvi é a definição do Mike Tyson. Não sei se já me ouviu falando isso. Perguntaram para o Mike Tyson numa entrevista sobre disciplina e ele foi lá e falou que o treinador dele falou assim: faça disciplina é fazer o que você não gosta, mas fazer como se você amasse. Fazer o que você não gosta, mas fazer como se você amasse. Essa é a definição de disciplina para o Mike Tyson e eu gosto muito dela. Só faça. Só faça. É só isso. A disciplina que vai te dar o resultado. Não é a motivação. Na verdade, quanto mais disciplinado você fica, mais motivação você tem. Tá? Mas que o contrário também vale.
parar de treinar, exercitar, causa uma perda. Fiz 1 ano de intercâmbio há 10 anos atrás. Falava fluentemente, comecei a estudar para o IELTS e meu listening está em 5,5. É verdade. Isso também é verdade. Quando você para, você vai perder, óbvio. Você não está praticando. Você não está praticando. Né? Eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito de jiu-jitsu, né? Eu pratico jiu-jitsu. E aí, no início do ano, eu consegui voltar a praticar jiu-jitsu aqui no Canadá. A última vez era lá no Brasil que eu praticava. E aí eu consegui voltar a treinar aqui no Canadá. E aí, assim, eu já tô na faixa azul e tal. Mas aí, quando eu voltei, já tinha um tempo que eu não treinava, né? Eu não tava aguentando nada. Você perde um pouco das suas habilidades se você não exercita, se você não usa. Entende? Eu chegava lá no treino, eu não conseguia finalizar todos os rounds de luta. Que geralmente a gente põe lá uns 6 rounds de 6 minutos de luta, com 1 minuto de intervalo. Eu tava conseguindo fazer 2, morrendo. Você precisa voltar a utilizar a habilidade para você exercer e ficar melhor. Hoje eu já consigo. Por quê? Eu não paro. É a disciplina, entende? É isso aí, exatamente isso. Bruno Matos, histórias do Duolingo é muito bom para praticar o listening. Pois é, esse aí eu nem conheço, mas se você está falando aí, é bom. Eu sempre falo assim, ó, tentem focar o seu listening com algo que você consiga escutar por mais que meia hora. Não é que você tem que fazer meia hora direto toda vez, porque às vezes você não tem tempo. Mas eu falo assim, o episódio tem pelo menos meia hora, tá? Para você conseguir pegar algo que vai te dar um contexto prolongado, tá? Fabiana, adoro esse acorde para vir. Obrigado, Zé, muito bem. As personalidades. Quando eu penso em desistir pelo cansaço, uma voz vem. Menos um dia vivendo a realidade que você almeja. Exatamente, exatamente. Quando a gente para, a gente não... É porque a gente não consegue perceber como seria a nossa vida se a gente tivesse já alcançado aquilo que a gente quer. Porque a gente não chegou lá. Então fica, às vezes, difícil de visualizar. Só que, quando você para descansar, é um dia de descanso. Beleza, mas é um dia a menos para você chegar onde você quer. Entende? Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma dúvida aqui. Ó, seguinte, vou puxar mais uma dúvida da caixinha. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu vou puxar mais uma dúvida aqui da caixinha para responder. E aí eu vou responder essa última da caixinha. Se você tiver mais uma, faça agora, que eu vou responder ela depois e depois eu encerrar a live, beleza? Então tá, vou puxar uma da caixinha e se você tiver, faça a sua dúvida aí que vai ser depois da caixinha e aí eu fecho. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é boa, ó. Pode dar alguma dica de vocabulário? Não consigo usar boas palavras. Imagine que seja na hora do teste, né? Sabe por que você não consegue usar boas palavras? Ou palavras avançadas? É porque você só está focando em aprender palavras avançadas, ao invés de focar em desenvolver um comando avançado das palavras que você já sabe. Vou repetir de novo. Ao invés de focar em ter um comando avançado das palavras e do vocabulário que você tem, você está focando só em aprender palavras avançadas. E isso não é efetivo, tá? Isso não é muito efetivo. Por quê? Primeiro que você esquece se você só fica olhando lista de palavras. Eu não vou te dar lista de palavras, não. Tá? Toda vez que eu te falo palavras para você usar, tem ali algumas aulas que eu te dou lá, uma série de palavras, eu te falo como que você vai fazer para incorporar aquelas palavras no seu vocabulário. É diferente. Tá? Então, primeiro, antes de pensar em, deixa eu ver aqui uma lista de palavras avançadas para eu usar. Não, para com isso. Primeiro você tem que preocupar em desenvolver um comando avançado de vocabulário. O que é comando avançado de vocabulário, Simon? Comando avançado de vocabulário é você ser capaz de criar estruturas mais complexas, mesmo utilizando palavras básicas. Criar estruturas mais complexas, mesmo utilizando palavras básicas. Isso é um comando avançado de vocabulário. Não é só a palavra que é avançada, é a forma como você está falando. A forma pela qual você está se expressando é mais avançada, tá? Um exemplo aqui, ó, bem clássico, disso aqui que eu acabei de falar. Se eu virar para você e falar assim, ó, a forma que você fala tem que ser mais avançada. Essa é a frase. A forma que você fala tem que ser mais avançada. Agora, se eu falo para você, a maneira pela qual você se expressa precisa ser mais complexa. Qual que é mais avançado? A segunda, né? Por quê? Eu elaborei mais
A maneira pela qual você se expressa precisa ser mais complexa. Isso é mais avançado do que a forma que você fala tem que ser mais avançada. Consegue entender? Eu não usei palavra avançada para falar isso. É a forma de falar. Então, você tem que se preocupar em desenvolver esse tipo de comando do seu vocabulário. Eu vejo muita gente focando só em aprender palavra avançada, mas esquece de desenvolver o comando avançado do vocabulário, que é tão ou mais importante para o seu teste do IELTS, tá? Sem ter um comando avançado de vocabulário, você até consegue uma nota razoável no teste do IELTS se você usar as palavras certas. Mas sem um comando avançado, você não vai conseguir atingir as maiores notas. Porque o examinador não quer só ver se você sabe palavras avançadas. Ele quer ver se você sabe se expressar de uma maneira avançada. É isso que ele quer ver. Entende? Muito bem, deixa eu ver aqui. Alguém mandou alguma pergunta aqui. Não mandaram perguntas aqui não. Beleza. Então a gente finaliza com essas aí que eu respondi da caixinha de vocês. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês neste Café com o IELTS. Espero que vocês tenham gostado, começado o dia de vocês aí, tirando as suas dúvidas para o teste do IELTS. E no mais, nós nos vemos na próxima live. Um abraço para vocês. Cheers!